Fala galera, seriedade, começando o vídeo aqui, agradecendo a galera da Flu Boston aí, ó, ao Phil e ao Igor, né, que presentearam aqui esse belíssimo boné aí, ó, da Flu Boston, ó, tá aqui, ó, Flu Boston. E o boné, né, é quente, né, o boné já começou dando sorte aí, ganhamos ontem, né, do Mirassol, né, por 1-0, um jogo assim meio esquisito, né, assim, o Fluminense dominou o jogo, não vou dizer que dominou o jogo, o Fluminense jogou bem. Algumas partes do jogo até que jogou bem. A maior parte do jogo, assim, se você for posse de bola, chances perdidas, talvez até tenha sido do Mirassol com posse de bola. Mas o Fluminense criou bastante possibilidade dentro do jogo. Só que o Fluminense tem uma coisa que a gente não consegue explicar. Por quê? Porque os atacantes do Fluminense não conseguem mais fazer gol no Fluminense. E ontem mais uma vez foi isso. A gente conseguiu a vitória ontem com aquele famoso gol cagado, né? Bola que desvia no zagueiro e entra enganando o goleiro. Do Serna chuta. Na verdade o Serna faz um cruzamento, a bola desvia e acaba entrando. Mas a gente também já perdeu os jogos assim, né? Se a gente for pegar a estatística do Freitas aí, ele deve ter feito uns 6 gols assim de desviando bola e acabando com o Fluminense. Então ontem, né, é o dia que a gente pôde ter a redenção, pelo menos com relação a isso. Mas assim, um jogo meio estranho, né? Um jogo que começa mal, depois fica bem. O Fluminense tem o domínio do jogo. O Fluminense poderia até vencer o jogo com mais gols, inclusive. Teve várias chances de gol. O Lúcio Acosta numa noite brilhante, jogando bem, fazendo boas jogadas, quase fez um golaço numa tabela que foi feito, começou no meio de campo com o Ovinho e foi entrando dentro da área, e aquilo tudo que a gente viu depois. Mas assim, o gol não sai para os nossos atacantes, né? Entra Everaldo, entra John Kennedy, e não muda nada, assim. Everaldo continua desde agosto, acho que foi o último gol que o Everaldo fez no Fluminense. Aí tem as possibilidades, entra a possibilidade do JK. Tem a possibilidade do JK em entrar e fazer a diferença, mas não consegue. O JK teve a oportunidade, tá tendo a oportunidade nos últimos 5, 6 jogos, como titular inclusive. E nesse jogo de ontem ele entra, mas também não consegue fazer nada. Teve chance até de finalizar, mas não finalizou. Então assim, o que acontece com os atacantes do Fluminense? Germancano, mesmo não jogando, continua sendo o cara que tem mais gols na temporada. Acho que tem 20 gols aí se bobear, mas a maioria dos gols foram ali no início do ano, no Campeonato Carioca, enfim. Então assim, o que acontece com o ataque do Fluminense? E preocupa muito ver o Zubeldia da entrevista falando que não precisa mudar os atacantes, que esses atacantes, tem bastante atacantes que o Fluminense que vão dar conta. Mas a verdade é que não estão dando, né? Todos os últimos gols do Fluminense são dos laterais, é de zagueiro, né? É de bola desviada, igual ontem. E assim, a gente continua ainda sem saber como é que vai ser esse Fluminense, indo aí para uma semifinal de Copa do Brasil e agora numa reta decisiva dentro do Campeonato Brasileiro. Apesar dessa vitória ontem ter sido muito importante, deixando a gente bem perto ali, né, ou mais perto da zona de classificação para a Libertadores, temos jogos agora que a gente precisa fazer ponto, pelo menos aí mais uns 5, 6 pontos aí para a gente realmente garantir essa vaga dentro da Libertadores. Então precisamos que o ataque funcione, né? Então o que esperar, né? Não só agora, mas principalmente lá na semifinal da Copa do Brasil. Um ataque que não faz gol, um treinador que se diz satisfeito com o que tem, com os atacantes que tem, e que não muda, assim, muda muito pouco de relação tática, técnica dentro do jogo. Enfim, o Fluminense venceu bem, um jogo importante, uma vitória importante, num momento importante. E isso foi uma rodada brilhante para o Fluminense, essa rodada que termina ontem. Mas vamos ver daqui para frente, né? Continuamos com essa saga do ataque que não faz gol. Seriedade.